Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício do Mackenzie. Por oxidação do 1-butanol, forma-se inicialmente o butanal, que em seguida é oxidado a ácido butanóico. As fórmulas dessas substâncias são respectivamente. Bom, basicamente a gente vai pegar aqui esses três nomes, né? 1-butanol, butanal e ácido butanóico, e a gente vai montar suas estruturas. Uma pequena correção aqui no nome 1-butanol, hoje em dia a gente não escreve mais assim. Esse número 1 ele está localizando a nossa função orgânica, que é um álcool, né? Ele está localizando esse grupo ol aqui. Hoje em dia a gente coloca a numeração logo antes do que ele está numerando. Então você colocaria o nome assim. But, porque existem 4 átomos de carbono dentro da estrutura, esse é o seu prefixo. Aí você escreve an, que é seu intermediário, que ele quer dizer que dentro dessa cadeia carbônica só existem ligações saturadas, né? Ligações do tipo simples. Aí você vai colocar um tracinho para separar uma letra de um número, tracinho de novo para separar o número de uma letra, e a palavra ol. E esse número 1 ele está localizando esse grupo ol, que é a sua função orgânica álcool. Tudo bem? Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeiro, o nome. Butan 1-ol. Como que a gente monta essa estrutura? Vamos por partes. O início do nome é a palavra but. But significa que temos 4 átomos de carbonos. Tudo bem? Então, você vai colocar uma estrutura com 4 carbonos. Aí vem a palavra an, que significa que eles só fazem ligações do tipo simples. Então, você vai colocar aqui um monte de ligação simples. E depois vai vir a palavra, na verdade, a numeração 1, que quer dizer que no primeiro carbono, que pode ser esse ou esse carbono, você tem esse grupo ol, que é um álcool. Então, você vai colocar uma hidroxila, ou neste carbono aqui, ou você poderia colocar nesse carbono. A posição não importa. Eu poderia colocar a hidroxila aí, onde eu coloquei, poderia ter colocado aqui em cima, poderia ter colocado aqui embaixo, eu poderia ter colocado ela lá do outro lado, não importa essa posição, tudo bem? Então você tem aí butan 1-ol e o resto da estrutura você vai colocar só as suas ligações com átomos de hidrogênios. Agora você vai ter que montar a sua próxima estrutura. Essa estrutura já foi montada, butan 1-ol está aí ok pra gente. Com relação à segunda estrutura, a gente vai ter aqui o butanal. Nesse caso, novamente, você vai começar com a palavra but, que significa que você tem 4 átomos de carbonos. Logo depois, vem de novo a palavra an, que significa que esses átomos de carbonos estão fazendo apenas ligações simples entre eles, tá? E aí vai vir a terminação al. Na terminação al, significa que você tem aqui uma função orgânica do tipo aldeído. E aí você precisa conhecer o grupo funcional dos aldeídos, que é um átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Isso aqui a gente chama de carbonila, quando um carbono faz uma dupla com oxigênio, tá bom? E esse átomo de carbono tem que estar ligado a um átomo de hidrogênio. Do outro lado, não importa se você vai ter um hidrogênio, se você vai ter carbono, tá? Do outro lado, a gente pode representar por um grupo R, é um radical. Aí você vai colocar esse carbono que está ligado uma dupla com oxigênio, ele tem que ser ou esse carbono. Ele só pode ser o carbono de número 1. Afinal, de um dos lados você tem que colocar o hidrogênio. O carbono precisa de uma dupla ligação. E isso não é possível de ser feito no meio da estrutura. Tudo bem? Porque senão o carbono teria que estar fazendo 5 ligações. Exemplo, se eu colocasse aqui e colocasse mais um hidrogênio, seriam 5 ligações. Então, estaria errado. E se eu deixasse só assim, isso é um outro grupo funcional chamado de cetona. Aqui sim nós temos um aldeído por causa da presença desse hidrogênio. Então, vou tirar aqui essa cetona daqui e vamos continuar a estrutura colocando apenas os átomos de hidrogênios restantes. Então, tem hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo. E esse carbono aqui, que é primário, ele vai estar ligado a 3 átomos de hidrogênios. Pronto, já foi montado a estrutura do butanal. Observem que você não localiza onde está a função orgânica aldeído, porque ela sempre estará no carbono 1. O álcool eu precisei localizar porque esse grupo hidroxila aqui, ele poderia estar no carbono de número 2, tá? Ah, professor, também poderia estar no carbono de número 3, não é? Não, não.
Se ele tivesse nesse carbono aqui, ele viraria o carbono 2. Porque a cadeia carbônica, ela é numerada do lado que está mais próximo do seu grupo funcional. Se o meu grupo funcional estivesse aqui, aí a numeração começaria 1 e 2. Deu para entender? Então, muito cuidado aí, porque a numeração não é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. É do lado que está mais próximo da sua função orgânica. E, embora eu não localize o aldeído nessa minha segunda cadeia, você vai saber que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Porque o carbono 1 é o carbono onde está ligado a sua, ou que participa, né, do seu grupo funcional, no caso aqui do grupo funcional de aldeídos. Beleza? Vamos agora para a última estrutura, que é o ácido butanóico. Bom, começa com ácido, acaba com óico. A gente está falando aqui de um ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico, ele tem quantos carbonos? Novamente a palavra but, são 4 carbonos. Porque esses carbonos só fazem ligações simples entre eles. Então vamos lá, ó. Colocar o nome ácido but, porque tem 4 carbonos. Porque eles só fazem ligações simples entre eles, não significa que algum desses carbonos não possa fazer dupla com outro elemento, tá? E aí você vai vir com a palavra óico, que significa que você tem um ácido carboxílico. Você vai ter o carbono da ponta fazendo uma dupla com oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio que está ligado ao hidrogênio. Isso aqui a gente chama de hidroxila. Isso aqui a gente chama de carbonila. E quando você junta uma carbonila com uma hidroxila, você forma um grupo funcional chamado de carboxila. A carboxila, ela está presente nos ácidos carboxílicos, tá? Então você tem que ter esse grupo C-O, OH, ligado a um radical R qualquer. Esse nosso radical R qualquer tem 3 átomos de carbonos. E aqui você só tem que colocar as ligações simples desses carbonos com átomos de hidrogênios. E aí você já terá montado toda a sua fórmula estrutural para tal ácido butanóico, beleza? Bom, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado dessa videoaula. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.